lá. Ô, João, então, você falou, muita gente não sabe o que que é. É muito complexo mesmo isso, porque cada faculdade tem o seu PBL. A gente Ah, conversa, às vezes, com o pessoal de outra faculdade, e cada uma tem ajustes do modelo holandês, né? O modelo original é de Maastricht, né? E o nosso coordenador de curso, ele foi estudar lá o modelo e trouxe para implementar na UNAERP. E assim, ele teve muitos ajustes, muitos ajustes mesmo. E porque a gente teve que adaptar à realidade brasileira, né? Imagina, a gente vem de numa educação no cursinho que é a rotina, são aulas excelentes, conteudistas, que a gente aprende tudo na aula, a parte teórica. Você só tem que dar uma complementadinha ali na teoria e já vai para o exercício. Na facu... vai verificar se você sabe mesmo, ponto, Exato. né? Na faculdade, não. A gente tem que construir o conhecimento sozinho, muitas das vezes, sabe? Porque ali o professor tá ali muito para te auxiliar. E eu falo isso até no ensino tradicional mesmo, sabe? Eu acompanho muito meu pai assim, ele dá uma parte ali da anatomia que ele considera essencial para o aluno se formar, mas tem muito conhecimento que ele corta, que fica a critério do aluno que quiser se aprofundar, sabe? Isso é do ensino superior, sabe? Por exemplo, uma coisa que é diferente. Por exemplo, o assunto, às vezes, que é cobrado, ele não é dado. Então, ele tá lá, você tem a ementa do curso, tem a bibliografia, então você vai lá e estuda, né? Aquela bibliografia. E eu acho que essa é uma grande diferença entre o ensino superior O aluno ele tem que ser mais ativo, assim, ativo. é um conhecimento que Sim. ele constrói mais. Mas assim, por exemplo, uma aula, para entender, né? Porque numa faculdade não PBL, tipo a que eu fiz, cara, era no modelo do cursinho, só que com a diferença que as aulas eram ruins. Com todo Uhum. respeito aí a galera que me deu aula, tá? Cara, tinha um ou outro professor didaticamente Uhum. massa, é que a vibe dos caras não é a aula, é a parte acadêmica, né? Sim. Então, assim, a aula para ele é uma parte tão secundária do processo que ele vai lá, vai por tópico, ó, isso aqui é mais ou menos, aqui, tal, tal, tal. Você vai ter que estudar de qualquer forma, mas era uma aula relativamente expositiva. Sim. E no PBL, você chegou na sala de aula, o que que muda, assim, para quem tá Então, tentando entender? o modelo da UNAERP, eu vou falar do modelo da UNAERP Porque primeiro. muda, Muda. muda. Então, a gente tem uma sessão que chama abertura. Então você chega lá com seus conhecimentos prévios. Inclusive eu tenho que te agradecer, porque o meu conhecimento prévio é muito bom. Eu chego lá sabendo muita coisa, assim, principalmente a parte de. Eu tive. O meu ciclo básico a gente tem por temas, não por disciplinas. Então, assim, a fisiologia ela entrava em vários que a gente chama de módulo, né, que envolve um tema. E aí eu chegava já sabendo discutir muito bem, por ter tido uma boa base no cursinho. E assim, a gente chega e discute. Qual que é o objetivo dessa discussão? É justamente você formar objetivos para estudar durante a semana. Então você discute com seu conhecimento prévio e o tutor ele está ali para te auxiliar e você constrói esses objetivos ao final da sessão de tutoria. Tem um tema, tem um caso clínico, você lê o caso clínico, Ah, debate em cima daquilo. o início da coisa, assim, o embrião é um caso É clínico. um caso clínico. É um caso clínico. Aí você vai puxando diversos pontos daquele caso clínico para estudar. E esse caso clínico, ele já tem um final, entre aspas, assim, tipo assim, o tutor ele sabe mais ou menos onde ele quer que o aluno chegue, mas ele vai deixar o aluno tentar chegar, é mais ou menos assim? Então, João, aí cai naquilo que a gente falou de tutores bons e tutores ruins, Tá. né? Porque como tem professores bons e ruins, tem tutor que faz o caso clínico dele lá, ele leva, aí ele tem até exame complementar que você tem que pedir ali na hora, Ah, que tal, aí você legal, cara. pede, te entrega, tal. Tem uns que eles criam a história, o caso é muito mais construído do que outros. E assim, quando o modelo é bem feito, João, é sensacional. E aí depois, né, você tem a sessão de fechamento, você tem essa abertura, você estuda os objetivos, né? O tutor ele tem os objetivos, sabe? Porque tem sessão de tutoria, a gente é ser humano, né? Tem sessão que você tá melhor, sessão que você tá pior, e sessão que o grupo tá melhor, sessão que o grupo tá pior. Então, às vezes a gente não atinge todos os objetivos, aí o tutor pede pra gente discutir um pouco mais, ele dá uma ajudinha, dá umas dicas.
E aí a gente estuda, né? Você tem lá, aí, por exemplo, pode vir matéria de bioquímica, de fisiologia, eu tô falando de ciclo básico, né? De biofísica, tudo, né? Ali no bolo, e você vai estudando durante a semana, e no fechamento você discute com a presença do tutor, e ele vai junto, né? Como envolve mais de uma área, né? O tutor, ele vai com os livros junto com você, sabe? Então, porque, por exemplo, às vezes o tutor ali é especialista em bioquímica, mas envolve um pouquinho de fisiologia, então ele vai ali com o livro, e você vai discutindo em cima do livro mesmo. Então é uma coisa muito rica, sabe? O lado negativo disso é a questão de saber filtrar, né? Porque fica difícil para o aluno saber filtrar. O que ele tem que levar lá, sabe? E aí corre o risco um pouco dele devagar. É o famoso fugir do tema. Exatamente. Então, eu acho que esse é um lado negativo. Só que... Você aprende, né? A experiência vai fazendo você aprender a filtrar, né? Sim, com certeza. Só que o lado positivo da UNAERP é que depois dessa sessão de abertura e fechamento eu tenho uma aula para discutir e tirar dúvida, e o professor trabalha mesmo um tema da aula, o tema que ele acha central daquele caso clínico, escolhe um tema, às vezes, da parte daquilo, porque, assim, é uma aula curta de 2 horas, e aí a gente chama de fundamentação. Então a gente tem a aula, sabe? A gente tem o PBL da UNAERP, ele tem um pouco dessa parte do tradicional, né? Cara, que legal. Eu acho bem massa, porque você se sente meio médico, assim, já antes, né? Com certeza. É uma vivência mais do que vai ser a medicina de fato. Eu sempre que ouvi falar, mesmo que mais superficialmente do que você explicou agora, sempre falei, cara, eu acho que isso aí ia me interessar. Porque eu gosto de construir mais, sabe? De ser um agente ativo, de fuçar. Aquela ali é meio House. O House tem um pouco de PBL, né? De se for ver, né, cara?